Olá, minha gente, eu sou Robson Pinheiro. Uma vez mais, estamos aqui na Web TV para compartilhar com você gente que faz diferença, gente do bem, pessoas que estão fazendo algo em positivo, de bom, para mudar a nossa humanidade. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida deusa Samu. Imagina o privilégio de entrevistar uma deusa. Deusa Samu faz um trabalho extraordinário na área de psicologia, né, deusa? E juntamente com isso, com foco para o óbito, para a morte, o momento da passagem. Fala um pouco para nós a respeito desse seu trabalho, deusa. Eu sou especializada em luto, né? Então, eu trabalho com pacientes vivendo perdas. Na verdade, o luto é tudo que você faz, todas as ações que você desenvolve para elaborar uma perda. Então, quando você está vivendo uma perda, qualquer perda, você vivencia fases para lidar com essa perda. Nessa elaboração você vivencia fases. Então eu me especializei em luto a partir da perda de um filho. E você lida mais com os parentes, então, ou diretamente com a pessoa que vai... Não necessariamente. Eu lido se eu estiver atendendo o paciente, então eu vou acompanhá-lo. O meu pacto com ele é acompanhá-lo até o desfecho. Se o desfecho for o túmulo, eu acompanho e acompanho a família. Se o desfecho for a alta, né, eu acompanho também. E, Deus, eu tenho alguma história que tenha te comovido, que você possa nos compartilhar conosco a respeito desse momento de passagem dessas pessoas, algo que marcou demais essa sua trajetória? Sim, tem duas. Tem a do Tiago. Eu sempre cito o Tiago nas minhas palestras, porque normalmente eu sou espírita. Então, quando eu vou dar palestras em algum lugar, eu sou uma psicóloga espírita. E aí as pessoas perguntam, mas tem diferença? E eu digo sim, muita diferença. Porque quando eu olho para o paciente, eu não estou olhando para um amontoado de músculos e ossos. Exato. Eu estou vendo um ser que transcende. E aí, normalmente, quando eu vou dar palestras, as pessoas me perguntam, sempre que eu vou falar, principalmente se for de luto, as pessoas me falam, eu tenho uma palestra que se chama Educação para a Morte, Luto. Então eu explico todo o processo da morte, do morrer e do luto, como lidar com o luto, com a pessoa enlutada, né? Sim. Então, normalmente, quando eu vou dar palestras, sempre vem a mesma pergunta. E as crianças? E aí eu explico que dentro da visão espírita não existe criança. Existe um espírito que está vivenciando aquela experiência. E se de repente ele precisava só de 9, 10 anos, de 1 ano, de 2 anos, é aquele período que ele vai ficar, né? Exato. E aí eu gosto, você me pediu um exemplo, eu gosto de citar o exemplo do Tiago. Tiago, 9 anos, um câncer terminal, e ele sabia que ele ia falecer, e ele estava com medo, ele estava tentando lidar com esse medo, e a família disfarçando, e o médico também poupando. E aí eu entrei no quarto e ele me disse assim, Deusa, por que criança morre? Ele lhe perguntou. Ele, 9 anos. E aí eu disse assim, para não interferir na questão da família, do que ele havia aprendido, eu falei assim, Tiago, o que você aprendeu com seus pais? E ele disse, o que eu aprendi com meus pais, eu já sei, quero saber de você. Olha, que interessante. Olha que interessante. Então, um espírito, um ser inteligente, que precisa de algumas respostas que venham ao encontro da sua lógica, não é? Da sua realidade. Porque eu estou com medo de eu acabar. Eu estou com medo, eu não quero virar estrelinha. Eu não quero viajar e não voltar mais. Porque é assim que os adultos lidam com a morte perante a criança, né? E aí eu virei para ele, respeitando a questão dos pais e tal, para não interferir,
Eu disse para ele assim, olha, eu acredito que não existem crianças. E aí comecei a explicar para ele. E ele estava bem já definhando, né, encostadinho assim nos travesseiros. E quando eu comecei a explicar, o espírito que está ali percebe que aquela resposta faz sentido, né? Então ele começou a se curvar assim na cama, olhando para mim e falou assim, mó louco! Mó louco, na linguagem infanto-juvenil, significa tudo a ver. Tudo a ver. Faz sentido para mim. Então, o Tiago, ele, depois dessa conversa, ele faleceu. Uma semana depois, ele veio a falecer. E ele estava muito mais sereno. A minha tarefa junto ao paciente é baixar o nível de ansiedade para que faça diferença no tratamento, se ele permanecer. E se ele for desencarnar, também é baixar o nível de ansiedade quanto ao que está por vir. E quanto o seu lado maternal feminino, você se envolve emocionalmente? Isso após, por exemplo, o desencarne, é fácil você sair daquela situação e encarar outra? Como fica esse lado humano? Não, mesmo sendo Deus, é difícil. Não, é um processo. Né? Nós somos humanos e essa história de que nós conseguimos sublimar, não é bem assim. Aliás, eu atendo um monte de médicos se achando deuses e que sofrem muito nos bastidores. Então eu não tenho problema, eu me envolvo, eu abraço, eu beijo, eu dou passe escondido, não é? Porque não pode dar. Mas não precisa dar passe com coreografia. Exatamente. Eu entro na UTI, bailar de mãos, né? olhando assim, e já estou mandando as energias, né? Exato. Então, você me diz para dar 2 exemplos, e eu não posso deixar de dar o exemplo de um outro paciente. Nós estávamos no período do Réveillon, né? Próximos ao Réveillon. E geralmente quando é data assim especial, nos bastidores da saúde, ninguém quer ficar trabalhando, todo mundo quer viajar. E aí uma amiga minha disse assim, Deus, você poderia dar um help para um paciente meu, criança, 9 anos. Você poderia, porque eu quero muito viajar. Aí eu falei, puxa, no feriado, eu estava de folga. Falei, ok, eu vou lá. E aí eu fui. E naquele momento que eu entrei ali, o Gabriel, ele estava com câncer. Não era um câncer agressivo. Nenhum dos médicos que estava atendendo pressentiu que ele desencarnaria. Ninguém achou nada. Então o quadro estava totalmente estável. E aí quando eu entrei, eu senti que havia algo diferente. Difícil de explicar. Você que é bom nisso é que entende essas coisas. Não é minha área. Mas eu senti que havia, assim, era para eu estar ali. Sim. Não podia ser ela. Tinha que ser eu. Eu não sabia explicar isso, mas foi isso que eu senti. E aí eu cheguei, pus a mão no Gabriel e falei, Gabriel, como que você está se sentindo? Ele disse, com muita dor, muita dor. E aí eu fui lá e perguntei para o oncologista, tem como? Ele disse, Deus, eu não tenho. Ele está com morfina. Não tenho. Está com dor. Vê o que você consegue. Aí eu fui e pus a mão no braço dele e falei assim, Gabriel, nós vamos fazer um exercício. É um exercício que nós aprendemos na Unicamp, que se chama RIME, né? É reconhecido no meio científico e não é uma prática mística, porque as pessoas têm esse temor, né? Então, de colocar Deus no hospital, de colocar Deus na vida do paciente, e eu já sofri bullying por ser beata. Mas eu não me envergonho, não tenho o menor problema, e eu coloco Deus, eu dou um jeito de colocar, né? E aí
eu disse para ele, nós vamos fazer rime. Rime é um relaxamento com imagens mentais e espiritualidade. Espiritualidade entendido como aquilo que o paciente usa para transcender, tá? Então, se você acredita em Nossa Senhora de Fátima, eu vou fazer a rime e vou conduzir você para Nossa Senhora de Fátima. Você não acredita em nada, mas você gosta muito de futebol, que era o caso do Gabriel. Sim. Então, eu vou conduzir você no relaxamento para você ir para o futebol e aí tira o foco da dor, porque a ideia é que você alivia a dor. E aí eu comecei a fazer o relaxamento com ele. E ele disse, eu perguntei para ele, onde que você gostaria de estar agora? Ele disse, jogando futebol. Aonde? Aí ele me falou o lugar. Com quem? Ele me falou, com os meus 6 amigos. E aí me falou quem seriam. Ok. Então eu conduzi ele no relaxamento e ele foi jogar com os amigos. E durante aquele período do relaxamento, ele não estava com dor, porque o foco mudou. E aí, quando eu terminei o relaxamento, ele, nunca mais esqueço aquela imagem, né? Ele estava com o lençol até aqui, e aí ele pôs o lençol até aqui, e depois ele baixou assim, olhou para mim e falou, cadê os meninos? Aí eu falei, meninos? Que meninos? Ele falou, está me enganando, não é? Tava cheio de moleque aqui, tudo de roupa de futebol. Onde que você escondeu eles? E aí eu entendi que a espiritualidade tinha me usado como intermediária daquela passagem. E expliquei para o Gabriel, que não acreditava, não tinha nenhum tipo de religião, eu expliquei para ele, Gabriel, talvez o seu anjo da guarda tenha trazido aqui alguns outros meninos para brincar com você, e foi isso. E quando eu estava saindo do quarto, ele continuou com o lençol assim e falando, você me enganou, você me enganou. Foi a última vez que eu o vi encarnado, até porque ele não era meu paciente. Sim. Ele era paciente e ele veio a desencarnar acho que uns 3 dias depois. Ninguém esperava que ele desencarnaria, porque às vezes a morte é bem previsível, né? Mas ninguém esperava, então para mim foi muito marcante. E Deus, e como é visto esse trabalho que você realiza no meio médico ou no meio acadêmico, digamos assim? Olha, é bem difícil. Em alguns grandes hospitais de São Paulo eu sou vista como beata, mas pela minha insistência e pela minha convicção eu percebo que cada dia mais eu sou muito respeitada. A prova disso é que há 1 ano atrás, uma pessoa me convidou para dar uma palestra no núcleo de espiritualidade da Unifesp. Fantástico. Não é? Essa palestra está aqui, está gravada. Aproveite e fale dos seus. Eu tenho os DVDs com vários temas, não é? E nesse dia eu fui numa plateia imensa de profissionais da saúde e eu pensei assim, bom, eu não trabalho aqui. Eu vou falar tudo o que eu penso, vou citar nomes, porque algo me incomodava. Essa coisa das pessoas falarem que são espiritualistas, que trabalham com espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é amor na prática. E eu não vejo isso em algumas pessoas que pregam isso. Entende? Então eu falei, ok, eu vou aceitar o convite e eu vou dar meu recado. Vou falar tudo que eu tenho direito. O máximo que vai acontecer é nunca mais ninguém me chamar aqui. E fiz isso. E quando eu terminei a palestra, a presidente do núcleo veio me parabenizar e cochichou no meu ouvido. Que bom, você falou coisas que todo mundo aqui gostaria de falar, mas não tem coragem.
E aí eu pensei assim, bom, não sei se foi bom ou ruim, porque pode ser que ela não me chame nunca mais, não é? E eu estou com um convite oficial do reitor da Universidade de São Paulo, agora em julho, acho que é dia 13 de julho, eu vou fazer uma nova palestra voltada para os profissionais da saúde daquela instituição. Então, o recado foi dado, né? Deusa Samu, especializada em luto. Deusa, e como faz para que os internautas, os nossos ouvintes, possam adquirir seus DVDs? Você tem um endereço, um e-mail, um telefone que possa divulgar? O site www.deusasamu.com.br. Gente, é facílimo, deusasamu.com.br. Deusa, feminino de Deus, e Samu igual ambulância. Então, não tem como errar. Deusa, e sobre os seus livros, fale um pouco a respeito do livro. Os meus livros, o primeiro livro chama Almas no Divã, são casos clínicos, está esgotado. O segundo, Casos Pensados, né? Fazendo aí um emparelhamento com o Pensador, de Rodin. Sim. Também são casos clínicos. O terceiro livro, Falo, Logo Me Liberto, baseado no postulado de Freud, do Talk and Cure, quando você fala, a cura pela fala. Então eu falo, logo me liberto. Eu fiz um emparelhamento com Freud e com o Penso Logo Existe, Descartes. E aí, o quarto, esse é o terceiro, o quarto é esse, Trilogia do Meu Divã. Por que trilogia? Porque eu pincei dos outros 3 anteriores os melhores casos, né, os mais significativos, e coloquei neste. Daqui a 2 semanas estará saindo o 5º livro, que se chama Casos de Vida, Dor, Morte e Renascimento, que é mais voltado para a área do luto. Também são casos, mas eu foquei mais na questão do luto, e na segunda parte do livro só perguntas e respostas, porque quando eu vou dar palestras eu percebo, né, que essa área é muito árida e as pessoas estão ainda com muitos atavismos, muitos tabus. Parece que existe um receio em tocar no assunto. Existe, não parece, existe. Então as pessoas, elas querem perguntar se pode acender a vela, se pode... o que faz com as coisas da pessoa que morreu. Tem um monte de perguntas, né? Então, nesse livro eu tive essa preocupação, né, de selecionar essas perguntas corriqueiras, costumeiras, né, na minha prática, e aí estou respondendo aí. Que ótimo. Minha gente, Deusa Samu esteve conosco no Entre Médiuns 2015, a primeira vez que ela vem no Entre Médiuns, e com certeza vai ter outras vezes, porque o público, nós ficamos extasiados com o conhecimento, com o carisma, a forma de abordar os temas, e queria parabenizar você, Deusa, e falar com vocês. Entre no site deusasamu.com.br. Isso. Exatamente, você vai conhecer um pouco mais dessa história, que para mim é uma história de libertação, né? Tocar nesse ponto, nesse assunto, não só tocar, mas sobretudo você poder abordar e interagir com as pessoas, tanto as que fazem a passagem, quanto aquelas que ficam ainda prisioneiras das recordações e das suas dores. Essa é a especialização de Deusa Samu, deusasamu.com.br. Entre em contato e você vai ter muitas informações interessantes. Queremos te agradecer, Deusa. Obrigada. Muito obrigado, e deixar o nosso canal à sua disposição. Obrigada. Quantas vezes você quiser. Obrigada. Um grande abraço a você. Obrigada.